Olá, pessoal. Boa noite a todas e a todos. Estamos aqui começando novamente mais uma live e hoje a nossa entrevistada, né? A pessoa que a gente vai bater o papo é a professora Raíssa Saldanha, que eu fico muito feliz mesmo de recebê-la por aqui. Raíssa se tornou uma boa amiga que eu conheci no mestrado do programa de pós-graduação em Direito da Federal, e ela fez uma pesquisa maravilhosa. Passou 2 anos realmente fazendo uma pesquisa profunda sobre a questão da urbanização e os impactos disso na questão trabalhista, a relação existente entre os dois. E óbvio que dentro dessa temática tem toda a questão da reprodução social do trabalho, né? E nós vamos recebê-la aqui hoje para conversar sobre isso, como a gente tem feito na semana passada, fizemos com a professora Fernanda Lira e foi maravilhosa a conversa com ela. Na semana que vem teremos a professora Flora e a professora Rogéria, para encerrar o mês de junho. Então agora Raíssa chegou por aqui, fico feliz, vamos aceitar para bater um papo. E a gente... Eu nem trouxe uma tacinha de vinho. Vamos aguardando. Oi, cheguei. Tudo E, bom, tudo jóia. Boa noite. dentro do possível, tudo bem, né? Todo Tá, mundo ouvindo, todo mundo tá tudo tranquilo, vendo, ouvindo, tudo bem. tá tudo bulindo aqui em casa, tá tudo tranquilo, só com as tarefas de Todo mundo botou batom pra aparecer na uma live, maquiagem. Temos que cabelo, batom, tá tudo uma maquiagem básica, né? Tirar um pouquinho das olheiras do trabalho do dia inteiro, não. que Não você pode ser o look sabe. faxina, não. Tem que ser o look live. Após o dia de faxina de casa, de ajuda de professora de criança, né, de fazer o almoço, de encontrar com o grupo de pesquisa que teve hoje, de estudar, de ler, a gente tem que botar um reboco. Muito Mas embora, muito embora. estou Boa feliz. noite, pessoal. E aí, Então, primeiro eu queria agradecer, né, o convite, o seu convite, o convite do grupo de pesquisa do Direito, Economia e Política, né? E dizer que depois da maravilhosa conversa com a professora Fernanda Lira terça-feira, eu estou um pouco nervosa, né? O nível ficou muito alto, mas eu vou tentar corresponder pelo menos um pouquinho vai às corresponder. expectativas. Vai. Eu sei que Fernanda inflaciona o mercado, né? Mas Pois é, era para ser, exatamente. Tem que ser o contrário, né? As mestras mais recentes primeiro. Mas, enfim, vamos embora. Vamos embora discutir e conversar sobre isso. Esperar vamos lá. o pessoal começar a entrar aí para a gente começar. Mas, Estamos. na verdade, Eu eu falasse pensei em como é que foi a tua fazer, pesquisa, como é que foi a tua pesquisa, como é que está exatamente, eu sendo vou agora começar nesse por momento. isso. Eu vou começar por isso. Eu pensei em começar em trazer um pouco exatamente do que foi a minha pesquisa, né? De como foi que eu escolhi esse tema, como foi que eu retornei ao mundo acadêmico, como foi que eu escolhi esse tema para pesquisar, né? E defender a dissertação que foi defendida, na verdade, uma semana antes do início da pandemia, né? E que ela se mostra cada vez mais atual, né, e conectada com esse momento que a gente está vivendo, especialmente se a gente for fazer aquele velho recorte de gênero que a gente se propõe a fazer aqui nessa conversa, né, e nessa sequência de lives. É. Na verdade, algumas pessoas já sabem, mas ao ingressar no PPGD, no mestrado do PPGD da UFPE, né, depois de quase 20 anos de advocacia, eu buscava me reencontrar, na verdade, me reconectar com o direito, né? Eu vinha, e especialmente com o direito do trabalho, que sempre foi a minha área de atuação, sempre foi a área que eu gostei, mas eu vinha de uma fase muito difícil com o direito, eu não estava feliz na advocacia. E aí a vida terminou me empurrando para tentar realizar esse antigo sonho, que era o sonho da docência, que era o sonho de fazer um mestrado para dar aula. E entrar no PPGD, para mim, com o perdão da frase feita, foi uma divisão de águas, não tem como dizer que não foi, né?
Porque, na verdade, o direito do trabalho que se estuda lá é completamente diferente do direito do trabalho que eu passei 20 anos vendo, ainda por cima na advocacia empresarial trabalhista, né? Bem dogmática, bem típica. E que era uma coisa que me inquietava muito. Na verdade, todo mundo morria de rir, eu vivia brincando, dizendo que quando queria descobrir como é que o juiz do trabalho ia pensar, me perguntava, porque eu não conseguia pensar como advogada de empresa. Eu só conseguia pensar no que era justo, no que o procurador ia achar, ou no que o juiz ia achar. E eu tinha muito problema com essa história do direito ser altamente dogmático. Eu tinha mania de tentar colocar nas próprias peças fundamentos sociológicos, fundamentos históricos, fundamentos do dia a dia. E toda vez aquilo ali era rechaçado porque não era jurídico. Porque eu tinha que colocar qual era o artigo, qual era a jurisprudência, qual era a súmula, qual era o OJ, quando para mim aquela análise daquela situação de fato envolvia muito mais coisa do que a OJ ou a súmula. E essa possibilidade da interdisciplinariedade, na verdade, que a gente tem, que eu consegui encontrar lá no PPGD, essa abertura para outras disciplinas, para mim foi o que trouxe de volta o brilho no olho, foi o que trouxe de volta a paixão, foi o que me fez não sentir mais tanta tristeza por ter escolhido uma carreira que até aquele momento não estava me fazendo feliz. E eu terminei o mestrado, eu fiz o mestrado nos 2 anos de forma de dedicação exclusiva, né? E eu terminei o mestrado uma outra pessoa querendo uma outra vida e sabendo e querendo trilhar um outro caminho diferente do que eu tinha trilhado até agora, né? Reconhecendo as experiências, mas sabendo o que é que eu queria ali para frente. E o que eu quero todo mundo sabe, seguir a docência, né? Eu me apaixonei pela sala de aula, me apaixonei no estágio de docência, eu nunca tinha dado aula e fiz o estágio de docência, fiz inclusive mais de uma turma, me encontrei e é isso que eu quero seguir para frente. E aí a gente pode pensar na escolha do tema, mas por que esse tema aparentemente meio complicado, meio misturando várias coisas que não parecem ter relação à primeira vista entre si, mas ele veio como resposta a várias inquietações pessoais minhas. A primeira é que eu, particularmente, eu estou vendo que tem alguns grandes amigos aqui, algumas grandes amigas vindo e participando da live, eu sou uma pessoa essencialmente solidária. Eu sempre fui uma pessoa que eu odeio a competitividade. Eu acho que a única competitividade que eu gosto na vida é a do futebol, porque, de qualquer maneira, o glorioso Esporte Clube do Recife está aí para encher a gente de orgulho, né? Pelo esporte. Mas, fora isso, eu nunca fui competitiva, não sou, em área nenhuma. E essa necessidade de você estar competindo em todas as áreas o tempo inteiro, de você competir no trabalho, de você competir na escola. O pessoal conta histórias muito engraçadas de quando eu era pequena, na aula de educação física do colégio, eu não jogava nada. Eu era das últimas a serem chamadas para o time de vôlei e eu ficava lá bradando, não, mas todo mundo tem direito de participar, isso aqui não é um campeonato, eu também tenho que exercitar, porque o que interessava era participar. Eu queria lá saber se perder, se ganhar. Enquanto outras pessoas não, outras pessoas têm aquele espírito competitivo em tudo. Você vai jogar com os filhos em casa, tem competição. Vai jogar Uno valendo picolé, né? Mas eu particularmente não gosto. Então, essa outra competitividade característica do ultraliberalismo, do capitalismo, do pior capitalismo que existe, do capitalismo financeiro, né, do ultraliberalismo, é uma coisa que me incomoda muito. Muito, me incomoda pessoalmente em todos os sentidos, né? E eu precisava buscar uma forma eu só conseguia ver a solidariedade como resposta a essa outra competitividade que me incomodava tanto. E a solidariedade está lá como objetivo fundamental da República Federativa do Brasil. Acho que é artigo 3º, se eu não me engano, se eu não estiver esquecida. Né? Ninguém fala disso. Todo mundo fala porque dos outros fundamentos, todo mundo fala da liberdade, da liberdade de trabalhar, tudo. Ninguém fala da solidariedade, né? Porque ela é propositadamente deixada de lado ou esquecida. E essa desigualdade social que a gente vive, que a gente vê, essa
inacreditável concentração de renda, característica, né, da pós-modernidade, ou da modernidade, como eu estou tentando falar aqui de uma forma não tão técnica, porque eu sei que tem muita gente que não é especificamente da nossa área, para que as pessoas consigam entender mais ou menos o que a gente conversa, sem tanto juridiquês, nem tanto... E que é o objetivo mesmo, né? O objetivo da pesquisa também é que a gente possa levar para a sociedade. Estamos recebendo incentivo público, inclusive, para isso. Né? Temos que corresponder. Exatamente. Fui bolsista durante 2 anos, né? Então tem que devolver esse investimento, nem que seja numa live, no meio da quarentena, né? E aí, essa extrema concentração de renda, aliada à desigualdade, aliada à outra competitividade, para mim, ela forma uma tríade, ela forma um bloco de valores que demonstra como é uma pessoa, como é uma sociedade. E esse tipo de pessoa e esse tipo de sociedade não era o tipo de pessoa e sociedade que eu gostaria de ser. Eu acho que a solidariedade, ela tem que estar na frente da competição. Ela tem que estar na frente do meu. Muita gente sempre me disse que eu era muito utopia, que por isso eu nunca ia enriquecer, e nunca vou mesmo, não. Mas, assim, não é nosso eu não consigo. consigo. Não é de mim. E aí, o que é que acontece? A gente chega na pandemia e a gente vê hoje que o que é que está salvando todo mundo na pandemia? A solidariedade. Aquela solidariedade que eu estudei durante 2 anos, ela está sendo hoje a sobrevivência de muita gente. A sobrevivência de quem está precisando receber, a sobrevivência de quem está trancado em casa e está desenvolvendo um espírito solidário que há muito não desenvolvia. Gente que está tendo pequenos atos solidários o tempo inteiro dentro de casa. Você está ajudando uma pessoa pelo computador, você está dando uma cesta básica, ou você está fazendo, por exemplo, o que eu faço muito, sempre fiz a minha vida inteira, que é fazer a intermediação. Uma pessoa, normalmente eu conheço muita gente que precisa, que trabalha com ONG, então a pessoa tem um fogão para doar, me pergunta, eu tô com um fogão aqui para doar, tu sabe para quem sei? Aí liga para fulano, não sei quem tem um fogão para doar, e faço esse meio de campo. Quer dizer, eu não estou dando nada, mas o fogão para doar já chegou na casa de quem está precisando. Isso é um trabalho que não custa nada, a não ser boa vontade. A não ser empatia, a não ser você pensar no outro. E essa solidariedade que eu tanto preguei e que eu recebo, inclusive, né, tenho recebido bastante, inclusive, até no momento de vida que estou recebendo muito de volta a solidariedade que eu sempre preguei, né? Ela vem cada vez mais como prova de que, nesse momento de pandemia, ela vem como prova de que ou você muda a pirâmide valorativa, colocando a solidariedade em cima, ou a sociedade não vai sobreviver, porque a gente sabe que essa pandemia não é uma crise sanitária. Uhum. Essa pandemia não é um vírus que veio do nada, que ninguém imaginava que ia acontecer. Ela era previsível. Ninguém sabia que ia ser um vírus chamado coronavírus, mas ia acontecer alguma coisa, porque não tinha como a sociedade continuar do jeito que ela ia. Não tinha como a vida continuar do jeito que ela ia. Não tinha como a sociedade capitalista continuar do jeito com a exploração, a superexploração, a precarização. Não tinha como. Ia acontecer alguma coisa e aconteceu. E a gente tem que ter muita calma e tem que prestar atenção nas respostas que a sociedade está vendo agora. Qual é a resposta necessária? Porque se a gente sair dessa pandemia esquecendo tudo que a gente viveu nesses 3 meses em casa, daqui a 1 ano tem outra pandemia. Pode não ser um vírus X, pode ser um vírus Y, pode ser um problema da natureza, qualquer outra coisa, mas vai acontecer outra coisa, porque a sociedade do jeito que estava não se sustenta. Enfim, voltemos. Porque se deixar, eu vou falar aqui 3 horas. E aí, falar aqui mesmo. E aí, a gente vai, por outro lado, tem a questão da urbanização. A urbanização no sentido da construção das cidades. Tá? Na forma como uma cidade ela é construída, na forma como uma cidade ela é dividida, no lugar destinado na cidade para cada pessoa. Porque você não venha me dizer que a cidade não é dividida por classe social. Que não tem um lugar específico para cada pessoa morar? Tem. Dependendo da sua cor, dependendo do seu gênero, dependendo da sua classe social. Existem negros que moram em bairros ricos? Existem. É o normal? Não. Não.
né? Ele é a exceção. Existem, a gente sabe, não vou entrar aqui em questões de raça, até porque não é a minha expertise, mas a gente sabe que se você tiver um mínimo de observação empática, você sabe que a cidade ela é construída e ela é dividida de forma a manter a ideologia dominante que a faz, de forma a possibilitar que o capitalismo continue explorando a força de trabalho do jeito que ele explora. Isso. Ok, você vai falar você reconhece a outra competitividade, mas você diz que todo mundo está lá em condições iguais de competir. Eu, que moro a 10 minutos da minha casa e vou de carro com ar-condicionado, ou o meu competidor, que mora a 2 horas do trabalho, vai passar 5 horas, 2 horas para chegar no trabalho num ônibus lotado, vai chegar lá esbaforido, vai chegar lá sem acesso a nada, vai chegar lá cansado, estressado, vai passar mais 2 horas para chegar em casa, não vai conviver com a família, não pode voltar para almoçar em casa, não pode pegar filho na escola, vai chegar em casa, os filhos estão dormindo. Que equilíbrio é esse? Nenhum. É a mesma questão da meritocracia. Nenhum. Isso. Não dá para competir nesse caso. É para manter cada um no seu lugar. As políticas urbanas de exclusão, né? De manter, de incluir quem ela quer incluir e excluir, de afastar o pobre, que via de regra é o trabalhador braçal, e ele vai ficar à margem da sociedade. Mas eu não quero entrar na tua temática. Mas a gente vê, eu fico lembrando, a gente vê alguma coisa parecida no carnaval, né? O carnaval, a gente carnaval de rua, é maravilhoso e tal, mas é setorizado, o preço da cerveja. Cada macaco no seu galho. Onde é que vende skin, onde vende Heineken, onde vai vender a Skol e o preço de cada uma delas. Então, você eleva o preço da cerveja, do refrigerante, a qualidade do refrigerante e da comida, e você, dessa forma, você exclui a pessoa por meio do critério remuneratório daquela localidade no carnaval, que teoricamente seria igual para todos, né? Mas vamos lá. E o que impressiona, Ju, é que assim, as pessoas entraram num modus operandi, elas foram tão, sem falar em termos técnicos, a sua alma foi tão comprada pelo sistema capitalista que as pessoas acham normal. As pessoas acham normal sair do trabalho 10 da noite, as pessoas acham normal trabalhar 14 horas por dia, as pessoas acham o máximo quando dizem que faz isso. As pessoas acham que quem não faz isso é preguiçoso, porque não investe, não vai crescer na empresa. As pessoas acham normal não botar os filhos para dormir. As pessoas acham normal não almoçar em casa. Mas não é. Não é normal. Na verdade, não, isso não é vida. A gente está agora 3 meses em casa. Eu quero saber, e é uma coisa que eu converso muito com minhas amigas, eu quero saber depois, quando voltar ao normal, se você vai conseguir de novo passar 3 meses sem olhar para a casa do seu filho. Ou nunca mais, ou passar não sei quanto tempo para poder botar ele para dormir, quando você está 3 meses botando para dormir todos os dias, fazendo as refeições junto. Não tem como você imaginar que isso é normal. Só que o sistema, ele normaliza esse tipo de conduta através do que a gente chama de docilização dos corpos, de captura da subjetividade e todo esse outro tipo de expressão técnica, né? Mas que é o que chama de reificação, que é você pretender transformar as pessoas em coisas. É você reduzir a importância das relações pessoais de cada um. Uhum. É você ter vergonha de dizer que não vai trabalhar porque você vai na reunião da escola do seu filho. Meu amigo, eu não vou trabalhar porque a reunião da escola do meu filho é muito mais importante. É o meu filho. Né? Então, desculpa. Isso, na verdade, mostra o quanto você é explorado pelo sistema, sem que muitas vezes você se dê conta de que é explorado, porque normalmente você não se dá conta. Normalmente você não tem essa percepção de que é explorado. Você acha que você está fazendo o que você quer. E não é. Eu me lembrei agora de Ricardo Antunes, que essa semana, no lançamento do e-book dele, eu estava assistindo, e ele dizendo que a maior excrescência do direito do trabalho para ele foi a criação da hora extra. Diz que a maior excrescência, muito, muito antes de qualquer coisa que a gente está discutindo agora, que o direito do trabalho se acabou quando criaram a hora extra. E é verdade.
É verdade, porque você aliena o seu horário, É que antes verdade. deveria ser de lazer, um momento de família, em troca de dinheiro. Exatamente. E aí, partindo disso tudo, o que foi que eu fiz na minha dissertação? Eu trouxe o instrumento da economia solidária, né? Eu trouxe a instituição da economia solidária, que a gente conhece em vários aspectos, para mostrar que ela pode ser utilizada como, efetivamente, já foi utilizada várias vezes na história do capitalismo, já houve algumas ondas de economia solidária, e que ela é um instrumento capaz de ser um instrumento de resistência ao capitalismo e ao ultraliberalismo, que é esse capitalismo mais atual, mais perigoso. Né? Hum. E para quê? Para que haja uma mudança de paradigma. Para que o paradigma da competitividade seja suplantado pelo paradigma da solidariedade, que é justamente o valor que eu defendo como valor essencial que se deveria ser o valor essencial da solidariedade. Na verdade, o único que pode fazer com que a humanidade se acabe. Porque desse jeito não dura mais 200 anos para mim. Né? Concordo. E aí, nesse caldeirão, eu trouxe alguns conceitos da arquitetura e do urbanismo críticos, nessa análise de divisão da sociedade, né? Que é o conceito de espaço de resistência, de Henri Lefebvre, de produção capitalista do espaço, das ideias de Boaventura de Sousa Santos e das ideias de David Harvey. Tá? A gente precisa entender que, na verdade, a cidade, ela é produzida, ela não é uma coisa que brota do nada, ou não é um amontoado de casa das pessoas que vão ficando lá por isso mesmo, de qualquer jeito. A cidade, ela é produzida materialmente com um conteúdo ideológico. A ideologia dominante naquele momento vai produzir, vai fazer com que a cidade seja seja produzida de uma forma que vai possibilitar a manutenção e expansão daquela ideologia, né? Só ela vai reproduzir, na verdade, as relações de classe, todas as brigas de relação de classe, toda a intenção de a exploração, a precarização, tudo isso ela é reproduzida na produção da cidade, que é o que a gente chama de produção mercantilista da cidade. Ih, travou um pouquinho. Já volto. O espaço, ou a cidade, o espaço urbano, ela é social, mas ela é agente ativo. Ela não é Por que Lefebvre chama de espaço de resistência? Porque não é um espaço físico morto, não é um ente morto. A cidade tem vida em si mesmo. A cidade é, por ela, meio de produção. No capitalismo, a cidade se você entender que o capitalismo, no capitalismo o que vale são as relações de troca, falando de troca um por outro, mas troca no sentido amplo, né, capitalista, o lugar onde essas trocas são realizadas tem um valor de uso por si mesmo. A cidade tem um valor para o capitalismo. Cada cidade tem um valor para o capitalismo diferente. Muitas vezes, obras não são feitas, ou não só por questões políticas, ou são feitas ou não são feitas, não só por questões políticas, mas porque os detentores do dinheiro querem ou não querem. Isso não tem a ver com questão política, tem a ver com questão econômica. Né? Elas são, em si, organismos vivos, agentes ativos, né? nesse caldeirão, que a gente pode dizer assim. E aí, na minha fila, puxando a minha fila, a gente tem uma expressão que eu gosto, que tem uma expressão que eu usei muito na minha dissertação, que é uma expressão e um livro maravilhoso que eu recomendo a todo mundo, que é O Direito à Cidade, de Lefebvre, um livro fininho, incrível. Né? E essa expressão, para mim, ela é uma das expressões mais emblemáticas que a gente pode ter em mente. Que o direito à cidade, ele tem que ser entendido com a amplidão que uma vida inteira naquela cidade merece. Ele inclui o direito
ao trabalho. Mas ele vai muito além disso. Ele é o direito à vida urbana, é o direito a se sentir participante daquela cidade, a se sentir gente, a se sentir cidadão. Porque a pessoa que mora nos confins do universo, num lugar que não tem saneamento básico, num lugar que não passa... Eu estava vendo essa semana uma reportagem no jornal, acho que era Chão de Estrelas o lugar, não passa ônibus. De quinta a domingo não passa ônibus. Como assim não passa ônibus no lugar? A pessoa tem que andar 3 quilômetros para outro bairro para pegar um ônibus. Como é que aquele cidadão se sente inserido na vida urbana? Não sente. Não, ele não está inserido. Exatamente. Ele se desqualifica subjetivamente, ele se sente menor, e é isso que eles querem, que realmente os trabalhadores se sintam menores. Né? Ele se sente menor, ele não tem acesso à vida urbana, ele não tem acesso à vida social, ele não tem acesso aos direitos básicos, ele não tem acesso a nada. Então, eu estava vendo, você só faz ver live, né? Na verdade, quando você não está... Eu estava vendo uma outra live, na verdade, acho que foi a semana retrasada, alguma coisa assim, e eu realmente não anotei o nome da pessoa, porque ela era maravilhosa, era do Rio de Janeiro, e se eu não me engano, a presidente do Instituto dos Arquitetos do Rio de Janeiro. É uma negra, muito boa, mas eu não esqueci o nome dela e não esqueci de pesquisar, para depois eu digo a vocês, se eu me lembrar depois. Mas ela estava explicando por que que, por exemplo, a gente vive dizendo, no Rio de Janeiro e Recife é parecido. A gente tem pobre, favela, junto do prédio. E em São Paulo, não. Em São Paulo, você tem ali os bairros ricos e a população pobre, os trabalhadores, eles são alijados, ficam ali na periferia. A gente sempre faz essa comparação. Mas por que isso? Por que é assim? E aí ela trouxe toda a explicação. Ela explicando, por exemplo, que o Rio de Janeiro, assim como Pernambuco, eram rurais, eram onde tinham fazendas, eram os que usavam escravos. E os escravos, os trabalhadores desses lugares precisavam ficar perto para não perder tempo de trabalho se locomovendo. Certo. Por isso eles moravam sempre junto do lugar onde eles trabalhavam. Eram nas fazendas, eram os engenhos, tanto aqui como lá, as usinas. Já em São Paulo, por causa da imigração dos europeus e da Revolução dos Industriais lá, que foi primeiro, as indústrias, primeiro, elas eram feitas fora de onde moravam os ricos, porque se acreditava que a indústria trazia problemas para a saúde dos ricos. Então, você pegava a indústria e, por causa da fumaça, por causa dos produtos químicos, colocava longe da casa de quem morava nos bairros ali, nos casarões da Paulista. E aí, por isso, as indústrias eram fora de São Paulo, e os trabalhadores moravam perto das indústrias. Podiam ficar lá doentes, só não ia ficar junto do trabalhador. Exato. Eu não sabia, aprendi, estou repassando conhecimento. Acabei de aprendizar da pandemia, porque eu sempre repetia essa história de que Rio de Janeiro e Recife é igual, que é mais misturado e São Paulo é diferente, mas eu não sabia explicar por que é que era assim. E Lefebvre é tão o atual, Zé, apesar dele ser final do século XIX, eu acho, eu não me lembro bem a época, mas é interessante, assim, esse tempo lá na França, né? Assim, você vê muito da aplicação, de fato, da teoria do direito à cidade. Eles já estão, desde 2009, com um planejamento, já tiveram em 2009, por ele ser francês também, né? Mas em 2009 teve um planejamento da cidade para agora, 2020, 2030. Mas quando eu estava lá agora, eles já estão refazendo o planejamento da cidade em função da imigração forte que está tendo no país. Então, toda a cidade precisa ser repensada, toda a região precisa ser repensada, inclusive nessa questão de acesso ao meio de transporte e moradia, né? Por uma questão de cidadania mesmo. Aí eu fico pensando em fazer uma comparação com o que se tenta fazer aqui em Recife e tal, e eu fico pensando, poxa, você tem as escolas públicas, elas permitem a matrícula dos alunos, tá? Não foi isso aí. As escolas públicas, elas permitem a matrícula dos alunos que moram naquela região, naquele bairro, ou pelo menos naquele limite ali geográfico, né? E aquele limite geográfico, que vai ser a escolha das escolas públicas, desde que as escolas sejam públicas, que é o caso de países que têm essa oferta, ela vai colecionar melhor os moradores daquela região.
Porque se o meu filho estuda na mesma escola do seu filho, do outro, do vizinho, você sabe um pouco quais são os problemas dos vizinhos e você sabe quais são as dificuldades que estão se passando. Então, você vai participar mais da gestão daquela cidade, daquele município, e aí inserida justamente a gestão participativa, né? Onde é que o dinheiro Mas vai isso ser se você inserido? quiser a participação. Se você não pretender a participação, você afasta. Exatamente. E você E privatiza aí, o sistema de ensino e coloca o privado, porque aí cada pai coloca o menino onde quiser, você já não vincula ao bairro, então você não conhece a sua vizinhança, e aí você quebra o fator coletivo, né? e aí o que é que acontece? Quando, por exemplo, você vem para o fenômeno da suburbanização, a criação dos subúrbios, pelo próprio nome, você já vê, né? Foram criados subúrbios destinados aos subcidadãos. Foram, assim, você é subcidadão, você vai morar no subúrbio. Você vai morar num lugar onde você não vai ter tanto acesso, tanto direito à cidade, a exercer, a viver a cidade como cidadão de primeira linha. Você é cidadão de segunda linha. Você pode até ter direito a alguns direitos, mas cada macaco no seu galho, né? Cada um no seu lugar. E aí a gente pega esse conceito e traz para agora. Vamos falar da pandemia. Nunca o lugar onde a gente mora influiu tanto no fato da gente ter mais possibilidade de viver ou de morrer. Por quê? Tudo bem que o vírus veio de avião. Foi um vírus que a globalização dele, a circulação dele começou pelas vias aéreas. Tudo bem que ele entrou nos países, e principalmente aqui no Brasil, pelas camadas mais altas, que era quem viajava. Quem foi a primeira pessoa que morreu? A empregada. Mas é um vírus que não escolhe classe. Escolhe. Ele pode não escolher classe para infectar. Mas quem morre é muito mais quem não tem boa alimentação, quem não tem boa saúde, quem não tem saneamento básico, quem não consegue fazer um isolamento social, ou porque precisa trabalhar, ou porque mora num cubículo com 20 pessoas dentro do apartamento, que não é nem um apartamento, do apartamento. São inúmeras variáveis que fazem com que, teoricamente, a pandemia pelo Covid-19 atinja todo mundo de maneira igual. Não atinge. Não atinge de jeito nenhum. Eu tive suspeita de Covid, ok. Eu fiquei 14 dias isolada, dentro no quarto, com ar-condicionado, Netflix, iFood, comprei R$ 200 de remédio, tomei e uma semana estava boa. Quem é que mora lá no alto, não sei de onde, que pode fazer isso? Quem é mais fácil de morrer, eu ou ele? E eu não estou nem falando do SUS. Que, para mim, se não fosse o SUS, a gente estava perdida. Eu sou sempre uma grande defensora do SUS. Eu estou fascinada pelo SUS. Mas eu estou falando de que não vem... É claro, o lugar onde você mora hoje... porque tá todo mundo hoje em dia o quê? Porque eu tenho que dar mais valor ao meu lar, à minha casa, ao lugar onde eu moro. Ótimo, ok. E as pessoas que... Presta atenção onde as outras pessoas moram, onde a empregada que você faz questão que venha para sua casa mora, Exato. nem tocar no assunto morte de Miguel, porque senão eu vou passar aqui a noite todinha falando, porque ali tem um rol de símbolos para a gente analisar, né? Mas nunca na vida essa questão da urbanização foi tão necessária, foi tão necessário você discutir isso, né? E na verdade, você discute como é que você vai falar de isolamento social e higiene para uma pessoa que mora na beira do rio e que não tem saneamento básico. E a gente continua observando que as Se ela pegar o vírus, vai ser igual a mim. Não, não vai. Né? E a gente observa ainda, ou pelo menos eu não sei se é uma impressão minha, mas as políticas públicas da prefeitura e do governo do estado me parecem ser voltadas mais para a classe média. Uma das primeiras medidas que aconteceu foi a limitação dos voos do aeroporto. Gente, a classe baixa não usa o aeroporto. A classe baixa usa transporte público, é ônibus. Né? Você teve muitos países da Europa fecharam o transporte público, aí tá certo. Ninguém dá para canto nenhum. O rol de serviços essenciais inicialmente incluía até empregada doméstica, né? Só Pernambuco e Pará é que incluía. E depois da forte movimentação, aí ele retirou. Mas aí você tem outros elementos ali de serviço essencial, como construção civil mesmo para o serviço público, que foi considerado como serviço essencial. E aí, quem são esses trabalhadores do serviço público, que estão prestando esses serviços essenciais? São justamente aqueles que moram. Quem são, onde vivem, onde moram, vêm de quê, comem o quê, né?
como é que você vai dizer que a pandemia atinge todo mundo igual? Não atinge. Não atinge de jeito nenhum. Outra coisa, aí a gente passa para um outro recorte, que é o tema dessa live. E se a gente pega e faz um recorte de gênero, por exemplo? A pandemia atinge todo mundo da mesma forma? De jeito nenhum. De jeito nenhum. A pandemia atinge muito mais as mulheres do que os homens. E eu não estou nem falando de morte, de nível de morte. Porque eu não vi os números, mas eu até acredito, pelo que eu vi na televisão, que morre muito mais homem que mulher. Né? Mas, e a gente vai conversar um pouco sobre isso, o atingimento, vamos dizer assim, secundário da pandemia na vida das mulheres está insuportável. Muito maior do que o dos homens. Eu sou mulher, você é mulher, a gente sabe disso. Se você parar para ver qualquer mulher que está no meio de uma pandemia, ela está sobrecarregada, ela está estressada, se ela está criando em casa, ocupada, ela está tendo que dar conta de 1 milhão de coisas dentro de casa, ela está tendo que dar conta de home office, ela está tendo que ser professora dos filhos, ela está tendo que dar conta da casa, da comida, né? E isso vem demonstrar, na verdade, vem trazer de volta toda uma discussão necessária sobre o quê? Sobre reprodução social, sobre tempo social, Isso. sobre divisão de tempo social, né? E a gente até começou a discutir, por exemplo, por que quando revogaram os 15 minutos de intervalo feminino na reforma, não precisava desses 15 minutos, porque hoje em dia homens e mulheres dividem os trabalhos igualmente. Em que terra? Não, e a decisão do Supremo do Tribunal era, inclusive, contrária a isso, né? Assim, desigualdade aos desiguais. Exatamente. Né? Na verdade, quando eu até publicizei a imagenzinha da nossa conversa. Quanto tempo a gente tem, Ju? Temos mais uns 23 minutos. Então, quando eu publicizei até aquela imagenzinha, né, da conversa, algumas pessoas vieram me perguntar, vai ser ótimo, mas o que é reprodução social exatamente? Eu ainda fiquei, só conto para quem for assistir, não digo não. E aí, na verdade, a reprodução social... Conta aí pra gente o que é reprodução social do trabalho. De uma forma simples, ela nada mais é do que a reprodução da ideologia dominante nas relações sociais. Né? Basicamente isso. Por exemplo, se a gente pegar os dados do IBGE de 2019, tá? Antes da pandemia, eu até peguei aqui um gráficozinho do IBGE referente ao total de horas semanais de trabalho feminino e total de horas semanais de trabalho masculino. Antes da pandemia, muito mais hora de trabalho feminino em casa, hora semanal de trabalho, do que o do homem. Certo? O conceito de tempo social, ele é justamente, o que a gente chama de tempo social, é o tempo necessário para que a pessoa cumpra todos os deveres que a sociedade espera dela. Mais ou menos isso. É o meu tempo de ser boa profissional, boa dona de casa, boa mãe, boa esposa, tá bonita, depilada, unha feita, tudo que eu tenho que fazer para cumprir todos os protocolos que a sociedade espera de mim, isso é mais ou menos o meu tempo social. Né? E aí a gente vê, só pelo conceito, que claramente o tempo social feminino é muito maior do que o tempo social masculino. Muito maior. Só pesquisar aqui, em 2019, a taxa de realização de afazeres domésticos dos homens e mulheres pesquisados, 68,2% dos homens diziam que faziam afazeres domésticos, qualquer um. As mulheres, 92,2%. Taxa de realização de cuidados de pessoas, que dá no mesmo, né? Varrer a casa, o cuidado de menina é a mesma coisa, mas tem essa diferença. 23,1% dos homens disseram que realizavam cuidados de pessoas. Mulheres, 37%. Até o trabalho voluntário das mulheres é muito maior do que o dos homens. Para você ver que
essa colocação no lugar de cuidadora feminino, até para o trabalho voluntário, ele é muito mais feminino do que masculino. O que eu queria frisar, principalmente para quem não é do lado do PGD e para quem não é tanto dessa área, é que essa desigualdade que a gente sente na prática, que a gente sabe que a mulher tem uma desigualdade do mercado de trabalho de inserção, tem uma desigualdade de ascensão, tem uma desigualdade de remuneração, né? Que isso às vezes a gente vive na prática, mesmo quem não é na área. E essa desigualdade também de trabalhos, de responsabilidade de trabalhos domésticos, vamos dizer assim, pelo cuidado com a casa, com os filhos, com o marido, com tudo, ela não vem do nada, ela não aparece na sociedade do nada. Ela é uma opção política, ideológica, claramente identificada e pretendida pelo capitalismo. O capitalismo fez e precisa que as mulheres sejam assim. Por quê? Porque imaginem que, se fosse na Vera, como diz a história, o trabalho mais valorizado e mais remunerado de todo o sistema capitalista seria o das mulheres. O trabalho mais importante para o sistema capitalismo, para que o capitalismo exista, para que os ricos fiquem mais ricos, que os ricos ganhem mais dinheiro ainda, para que o capitalismo sobreviva e se expanda e vire essa desgraça que ele é hoje, precisa do trabalho das mulheres. Se eles possibilitam que a mulher tenha consciência dessa importância do seu trabalho, ele se acaba. Ele precisa fazer com que a mulher desenvolva esse trabalho tão importante para ele, sem ter a consciência de que tem essa importância. Para que ela não saiba que, na verdade, a força dela derruba o capitalismo. E por que você está dizendo que o trabalho mais importante para o capitalismo é o trabalho da mulher? Porque são as mulheres quem formam toda a mão de obra capitalista. É a mulher que tem o filho que vai trabalhar na fábrica. É a mulher que vai formar toda a mão de obra. O trabalho mais importante feminino é o de formação, de produção de gente. De produção tanto de mão de obra como de mercado consumidor. E ainda mais de mão de obra. Só que essa importância, ela é quantitativa, pela quantidade de filhos, porque morre gente e tem que nascer gente, senão acaba o mundo, acaba a humanidade. Mas ela é muito mais importante, ela é qualitativa. Como assim qualitativa? Eu sou a pessoa, a avó, a tia, a mãe, a prima, quem quer que esteja cuidando, que vai formar a mão de obra do jeito que o capitalismo quer. O capitalismo quer um homem que entre na escola com 5 anos, que aprenda, ou com 4 anos, que aprenda a ler, que aprenda a escrever, que aprenda a contar, que aprenda a fazer juros, porcentagem, não sei o quê, pererê. Sou eu que vou ficar lá dizendo ao menino que ele tem que acordar cedo, que ele tem que ir para a escola, que ele tem que trabalhar para ser alguém na vida, que ele tem que obedecer ordens, que ele tem que respeitar os mais velhos. Sou eu. Se eu disser que ele vai nascer e vai vender artesanato na praia e que não precisa de dinheiro para nada e vamos criar uma comunidade, se todas as mulheres fizerem isso, acaba o capitalismo. Eu estava buscando aqui. Então, eu me lembrei de uma pesquisa da Oxfam. Esse trabalho de formação da mão de obra docilizada dentro dos valores pretendidos pelo capitalismo, ele é o único que importa ao capitalismo, porque sem ele, o capitalismo acaba. E simplesmente acaba. Ainda que seja quantitativo, a avaliação quantitativa, eu me lembrei de você falando aí eu vim mexer no computador para procurar o relatório da Oxfam, que foi o tempo de cuidar, o trabalho de cuidado não remunerado e mal pago, e a crise global da desigualdade, né? Eles estimaram, fizeram um cálculo aqui de que são 10,8 trilhões por ano de dólares a menos na economia global proporcionada pelo não pagamento do trabalho feminino. Aí entra toda a questão, são mulheres e meninas ao redor do mundo que dedicam 12,5 bilhões, 12 bilhões e meio de horas trabalhadas de cuidado não remunerado. E isso é subtraído, se isso fosse remunerado, seria injetado na economia pelo menos 10,8 trilhões de dólares anuais. Aí você vê, assim, não existe qualquer interesse de modificar isso.
Ele não remunera, ele não valoriza, pelo contrário, ele desvaloriza, porque hoje em dia, se você disser que você é apenas dona de casa, né, você não é nada. Você não é nada. E aí ele desvaloriza, ele não remunera. E, na verdade, a mulher passa a ser duplamente explorada. Ela trabalha de graça para formar mão de obra que vai dar lucro ao sistema e, ainda assim, ela tem que trabalhar no sistema. E o trabalho de Aí sistema, que é o serviço de cuidado, é o que tem os menores salários. Aí você chega numa pandemia e você tem uma legião de mulheres exaustas. Se você pegar, por exemplo, a produção acadêmica dos homens, com perdão de todos os meus amigos que estão aqui, dos homens têm filhos que estão há 3 meses em casa produzindo. A gente, para produzir meia página, é um parto. Porque você não tem tempo de nada, você não tem tempo de morrer. Tem amiga minha com 3 filhos pequenos dentro de casa. Tem que administrar aula online, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. Como é que você vai dizer que é igual? Não é. Não é. E esse tempo não remunerado fica onde? O pessoal, as meninas estão dormindo meia-noite, 1 hora da manhã, porque só consegue fazer home office, depois os meninos estão dormindo. E os pais dessas crianças? As crianças não têm pai, não? Porque assim, tudo bem, eu não estou nem entrando nas mães solo, esquecendo as mães solo, que já sofrem a vida inteira. Existem os casais heteronormativos. Eu estou falando dos casais heteronormativos, tradicional família católica. Mãe e pai em casa. Eu vejo, por exemplo, eu acompanho as aulas do meu sobrinho todos os dias, que ele tem 7 anos, não pode fazer sozinho, todos os dias de manhã. A sala dele são 22 meninos. São 22 mães acompanhando. Não tem nenhum pai. Eventualmente, um pai entra quando a mãe não está lá. E nunca acompanha. Ele fica lá de corpo presente. Inclusive, aconteceu uma coisa muito engraçada que eu não posso nominar, mas a menina estava lá voando, a professora foi reclamar, perguntar com quem ela estava, ela virou-se e disse: eu estou com meu pai, mas minha mãe disse que ele não serve de nada. No meio da aula, né? Todo mundo riu, ficou bonito mesmo. Mas esses meninos têm pai? Não tem, eu sei que tem. Eu sei que tem pai. Mas essa responsabilidade, e assim, o que é pior, os pais não se sentem culpados, não. Tu pensa que alguém se sente culpado? Não. Culpada fica a gente, que dá 90% e os 10% que faltam, a gente fica tudo tendo que tomar remédio, fazer terapia para não se sentir culpada. Pode falar, Ju. Não, eu tô ouvindo aqui, assim, e pensando que ainda agora eu tava fazendo... Não, eu tava justamente também aqui, antes de começar a live, eu tava lá organizando um trabalho que ele vai ter que fazer em dupla e tem que organizar uma live com um amigo para estabelecer como vai ser o roteiro que eles vão fazer e tem que apresentar até domingo. Para o professor ter que postar, porque ele já está atrasado. E realmente não... Eu não consegui acompanhar os comentários, não sei se alguém fez alguma pergunta ou se tem algum outro assunto para... Pergunta não, foram muitos comentários. Clara fez uma colocação assim, de um autor espanhol, acho, Anza Smiley, né, de que essa questão do isolamento social é um conceito burguês. Né, que o trabalhador realmente, de fato, ele não tem direito a isolamento social. Mas assim, a gente tem que realmente repensar. E da mãe de Miguel não teve direito, né? A manicure que estava lá também não. Então, é realmente essa questão da urbanização e da engenharia e arquitetura dessa urbanização da cidade, a gente precisa estar realmente atento e precisa estar atento ao planejamento da cidade. A gente teve um grande problema, o que gerou, infelizmente, não terminou da forma como a gente queria, mas foi o movimento Estrelita, né? Que você teve a possibilidade, pelo menos, de repensar a estrutura da cidade, a arquitetura da cidade. E mesmo assim, eu acho que foi um pensamento até mais burguês, né? Um pensamento aqui nosso de como é que a gente queria parques, como nós queríamos praças, mas eu não participei do movimento, eu não fui de dentro do movimento, mas eu não sei se houve algum comentário, algum debate, movimento em relação ao transporte das pessoas realmente que são excluídas da nossa cidade. A gente está vendo assim, frequentemente todo dia a televisão mostra, de forma proposital também, né, mas mostra como é que estão os ônibus na cidade, de manhã e de noite,
aquela confusão. Eu estava acompanhando aqui agora, diz que segunda-feira que vão colocar 1.900 ônibus na cidade. Atualmente estamos com aproximadamente 1.300 ônibus. Então as pessoas ali entupidas de gente e sem problema, né? Ó, se você não vê, Faz desde parte o início da mas é porque pandemia... faz parte da massa que pode morrer. Essa é a massa que pode morrer. É a Exato. massa de trabalhadores que está lá cobrando. É a massa de trabalhadores, de não trabalhadores, de desempregados, dos desvalidos, dos desalentados, dos precarizantes, dos, né, precarizados, dos temporários. É essa massa. É essa massa que Se pode morrer. morrer, agora, que nem nosso presidente, se morrer uns 10 mil, não faz falta, não. E Tá? isso a gente precisa pensar. Exatamente. Porque tem a ver... Essa criação essa arquitetura segregadora, né, essa questão de vestigões, tudo essa, assim, ela é claramente segregadora. Ela é claramente fechada. Ela é claramente de costas para qualquer possibilidade de cidade para todo mundo. Mas isso não é uma coisa, o que eu tenho que mostrar é que isso não é uma coisa, mas eles estão fazendo e não estão fazendo, não, eles estão fazendo porque eles querem que seja segregado. Porque essas pessoas acreditam que não querem, não, elas acreditam, elas não pretendem se misturar. Né? Como estava dizendo de Bianca, são vidas que não importam, são corpos que não importam. Né? Então, assim, eu não quero me misturar. Exato. Vamos impedir Eu a quero e eu não me misturo. Vamos reproduzir na cidade a divisão das classes sociais. É. Pobre no seu lugar, classe média no seu e rico no seu. Não vem querer entrar no meu lugar, não. Eu não quero olhar pela janela e olhar para pobre todo dia, não. Mas a gente precisa ficar atento realmente a esse... O meu celular está aqui caindo. A gente precisa fazer esse debate para mostrar realmente assim, a desigualdade existe, ela não é somente numa questão de transporte público, ela vai além. A inexistência ou a decadência do transporte público, ela significa uma exclusão de uma classe que deseja-se que ela fique cada vez mais excluída à margem daquela discussão. Essas tradições, elas se repetem nas nossas festas culturais, em São João, Carnaval, como eu vinha falando, e outras festas culturais que a gente tem, quando se estabelece uma hierarquização do preço de bebidas e de comidas. Ela se estabelece quando você não investe, como um colega professor de educação, Paulo Ruben, estava falando, quando você não investe o Fundeb, que já vem sendo repassado desde 2015, parece. Desde 2015 está sendo repassado diretamente aos municípios. Você não repassa aquilo para as escolas públicas primárias. Então, quando você não repassa, e não constrói creches, a creche no Brasil, ela já é obrigatória a partir dos 4 anos de idade, mas você não cria, assim, Recife praticamente não tem creche. Quando eu tive um filho, eu rodei para ter uma creche, e já professora da Federal... Os trabalhadores vão fazer isolamento social, né? Ou vão voltar a trabalhar. Só que o dinheiro chega aqui na conta. Mas aonde está indo esse dinheiro? Né? O dinheiro não foi criado desde 2015, não foram criadas creches. Então você tem uma estratificação no sentido de que essa empregada, ela vai deixar o filho com uma outra mulher, normalmente a sua vizinha, pagar uma parte para ela, para ir trabalhar na casa de alguém ou em algum serviço de cuidado. Se for na casa de alguém, vai ser para cuidar o filho de outra que vai sair para trabalhar também. Né? Então, essa cadeia, eu acho, ela fica sempre justamente girando em torno dessa questão da ausência de solidariedade e da separação do público e do privado, de você deteriorar e precarizar cada vez mais o serviço público, o setor público como um todo. E, na verdade, quando você tem essa urbanização que trata o proletário no subúrbio, né, como subcidadão, e assim o faz para que ele permaneça lá, ele retira da própria pessoa a sua sensação de pertencimento à cidade, de pertencimento à coletividade, de pertencimento à classe trabalhadora, de pertencimento a tudo. A pessoa se sente um nada, eu sou um ninguém. Não tem nem água na minha casa, como é que eu vou lutar por melhores condições? Claro. Como é que eu vou fazer uma greve se não tem nem água na minha casa? Você vai minando as forças de resistência de quem pode derrubar o sistema. E aí você vai minando de todas essas formas. Como é que você vai pretender que uma pessoa que passa 3 horas para ir, 3 horas para voltar do trabalho,
que praticamente não tem refeição nenhuma em casa, vai chegar lá, vai ficar discutindo alguma coisa, vai nada. Vai dar graças a Deus que tem aquele trabalho, entra mudo, sai calado e pronto. A responsabilidade Você mina de fazer a a capacidade de revolução não é resistência dela. dela. Pois é, exatamente, você mina a capacidade de resistência. Por que tem tanto problema, por exemplo, em Brasília Teimosa? Que as pessoas chegam lá e o pessoal é indignado. Porque como é que um monte de pobre mora num lugar que agora tem água, luz, telefone, internet e vista bonita? Querem tirar de lá de todo jeito, porque aquilo ali não é um lugar para aquele tipo de pessoa. Aquele tipo de pessoa tem que morar em prazeres. E não em Brasília Teimosa. Só que ali a comunidade é muito, muito fechada. Tem uma noção de um senso de coletividade, Exato. tem um senso histórico, tem um senso de força muito grande, tem educação. E não é nem educação formal, é educação política mesmo. Educação política. Né? E aí o processo não está sendo tão fácil por conta dessa coletivização, dessa força política de união. Baseada em quê? Na solidariedade. No final das contas, só solidariedade salva. De tudo. Até de Deus. Temos só mais 4 minutos, eu acho, ou 3. Menos de 4. Menos de 4 minutos. Mas, Rai, eu queria te agradecer. A conversa Eu queria agradecer também a paciência aí de vocês, o convite. Se deixar, eu falo aqui mais 3 horas, mas eu adorei, adoro conversar, discutir. E é isso, eu espero ter colaborado um pouquinho para que pelo menos algumas perguntas e alguns questionamentos fiquem remoendo na cabeça, para que a gente não veja as coisas tão passivamente, entendeu? Não olhe e diga, tá bonito, tá feio, fulaninho mora ali, eu moro assado. Não é exatamente assim, por nada que isso acontece, não. Tudo isso é muito orquestrado. E não é teoria da conspiração, é a teoria do dinheiro mesmo. Do dinheiro mesmo. Mas eu queria realmente agradecer. E a gente pode marcar outras. Assim, o grupo, quando a gente teve essa ideia de fazer lives com as mulheres, que eu disse, poxa, a gente está fazendo tanta pesquisa legal e precisa mostrar um pouco para o mundo, né? Em tempo de pandemia. Clara está por aqui, e Bianca vão falar com a gente no mês de julho, porque eu estou tentando fazer uma por semana. Não dá tempo de fazer mais do que isso, porque tem as outras atividades para organizar e tudo. Rede social é grande, né? Mas a gente tem que ficar realmente... Assim, é importante que a gente fique centrado nessas questões de desigualdade e o que está acontecendo, né, na academia, ela não está desvinculada ou desconectada do que está acontecendo na cidade e do que está acontecendo no mundo. Né? E que a gente precisa realmente passar isso, a gente precisa se incomodar com tudo que está acontecendo. A gente precisa ficar incomodado, sim, com o que aconteceu lá com o Miguel, com a mãe, com a manicure, que estavam lá na casa da outra dondoca. A gente precisa ficar incomodado com as pessoas que estão pegando os ônibus lotados diariamente ou que não têm água potável, não tem água para lavar as mãos e evitar um vírus. A gente precisa ficar incomodado com a inexistência de assistência aos hospitais públicos, né? Ou com o baixo salário do pessoal ligado ao setor de saúde. Não estou nem falando de médico, mas de enfermeiros e de auxiliares de enfermagem. A gente precisa se incomodar com isso. Precisa se incomodar para que a gente possa se insurgir contra toda essa situação. Para se incomodar, a gente morreu, né? A gente morreu. E a gente não pode ficar esperando que justamente as pessoas que estão nessa situação é que fiquem incomodadas e revoltadas, Não, como você disse. Elas não têm esse alcance. Elas não têm esse alcance. Não tem alcance, ela não tem força de ter resistência. Ela vai chegar em casa, dormir. Chega em casa às 8, 9 horas da noite, vai comer alguma coisa, vai corrigir as tarefas do menino, vai corrigir, passar um pano na casa por causa da poeira, lavar os pratos que ficaram o dia inteiro, vai dormir, no outro dia recomeçar tudo. Então a gente precisa, sim, a urbanização da cidade, ela pode, ou bem pensada, ela pode melhorar essa situação. Eu acho que a gente só tem uns 30 segundos, já a gente vai cair. Queria convidar todo mundo, quarta-feira, São João, mas aí a gente marcou, vai ser de tarde São João, justamente para todo mundo poder forrosar à noite, no São João à noite, então vai ser, acho que 5 horas da tarde, com Flora, a gente falando de questões de pesquisa. Tá bom? Estamos aqui. Tchau, pessoal. Boa noite. Obrigada. Obrigada. Dá um beijo aí em Tapioca. Tchau. Meninos. Tchau.